diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento. Olá, como vai? Tudo bom? Conversa Literária já chegou. Estamos aqui mais uma vez com Conversa Literária Reginaldo Nascimento. Muito boa noite, você que já está nos acompanhando, transmitindo. Hoje nós temos aí nossa convidada que já está aqui na nossa sala virtual para conversar um pouco conosco, né? Saber algumas curiosidades da cidade, do estado, dos sertões de Minas Gerais. Então a gente vai já conversar com a nossa amiga Sandra Bócio. Mas antes disso, nós temos aqui uma leitura. Servir e proteger, essa é minha missão. Esse é um poema que está em nosso livro, Guarda Municipal em Versos, né? E temos aqui também, né, com a Marineuma Santos. Forte abraço, Marineuma, autora que está em São Miguel dos Campos, Alagoas. Então vamos ver aqui o que foi que ela escreveu aqui para a gente, né? Servir e proteger, essa é a missão. Houve um tempo em que eu era apenas uma menina inocente que sonhava muito alto e encantava muita gente. O tempo passava e o gosto pelo estudo só aumentava. Minha mãe até pensava que ser professora seria o meu legado, mas o amor pela guarda em meu peito estava guardado. Meu interesse pelos estudos ao concurso me levou, e logo ao ser aprovada, tomei posse com amor. Hoje faço ronda nas escolas, onde vidas vivo a guardar. E nos olhos das crianças fico sempre a enxergar. Ao chegarmos nas escolas das crianças, vou enxergando a sensação de serem protegidas. Em seus olhos vão brilhando, e na certeza do dever cumprido. Assim, vou me renovando. Olha só, salva de palmas aí para a nossa amiga Marinel, que está conosco, acompanhando, compartilhando conosco, né? Diretamente lá da cidade de São Miguel dos Campos, Alagoas. Forte abraço, Marineuma, inspetora. Então, começando conosco, né? Para a gente conversar aqui um pouco com a Sandra, que já está aqui. Olá, Sandra, boa noite. Oi, Reginaldo. Prazer imenso estar aqui. Que lindo, hein, o texto da Marinelma. Marinelma, um beijo, amiga querida lá de São Miguel dos Campos, inspetora da Guarda Civil Municipal de lá. Que texto lindo. É muito bom ver isso. Excelente. Daqui a pouquinho eu boto sua imagem de novo, porque a gente tem um comentário a fazer antes da gente começar aqui um pouco mais sobre Minas Gerais e essa temática que vai estar abordando. Daqui a pouquinho você volta para apresentar e saber também. Então, hoje, 8 de junho, começamos agora com nossa antologia Guarda Municipal em Versos e conversamos também com algumas pessoas que alertaram durante a semana, durante o final de semana, que teve um aniversariante ontem, né, 7 de junho, e a gente vai dizer para você quem foi a nossa aniversariante de ontem, né? E também hoje nós temos aniversariantes. A Guarda Municipal de Maraguape, eu hoje estou fazendo aí 22 anos da Guarda Municipal de Maraguape, lembrando que a Guarda de Maracanaú, por 12 anos, né, consecutivos, 12 anos, se comemorava 8 de junho como o dia da implantação da Guarda Municipal de Maracanaú. Mas houve uma mudança lá da direção, e a direção fez aí uma mudança também, né, em relação à data do aniversário, colocando para o dia 3 de outubro, pois a lei de criação da guarda anterior ao concurso público, né, havia dito que era a criação no dia 3 de outubro. Enfim, mas nós não podemos perder a essência da história. Então, 8 de junho também está marcado como o dia da implantação da Guarda Municipal de Maracanaú, ao qual eu mando um grande abraço a todos os guardas municipais de Maracanaú, homens e mulheres que estão aí apoiando a sociedade 24 horas no ar. E a nossa aniversariante de hoje é a nossa amiga, deputada Fernanda Pessoa, ela que está participando conosco, apoiou nosso projeto no lançamento do livro Guarda Municipal em Versos, lá na nossa querida Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e o amigo Wellington Queiroz, que também fez parte dos quadros da Guarda Municipal de Maracanaú. Mas ontem nós tivemos aí aniversário da Sandra Bócio, isso mesmo, 7 de junho, aniversariante, guerreira, advogada que está aí
trabalhando em prol também, né, da causa das guardas municipais. Olha só, eu vim para prestigiar, né, o quarto Eneguan, ela que faz parte desse grupo tão seleto, né, de poder colaborar nas conquistas das guardas municipais através de um trabalho voltado aí pelos encontros, congressos, etc. Sandra, forte abraço, Deus te abençoe, né, muitos anos de vidas, e toda a nação azul marinho lhe abraçou no dia de ontem. Eu já passo a palavra para você se apresentar e confirmar para a gente. Foi mesmo seu aniversário ontem? Foi. Fiquei mais velhinha. Quer dizer, mais velhinha não, eu fiquei mais madura, né? Mas foi sim, e assim, foi muito legal, mesmo com essa pandemia, né? A gente tem que ficar isolada, eu já não aguento mais ficar isolada, gente. Eu tô me dando nos nervos. Mas, nossa, muito carinho, os grupos de guardas, muitos amigos. Olha, o Brasil, sabe aquela coisa assim que o Brasil te abraça? Foi isso que aconteceu. Então, todos muito carinhosos, mandando mensagem, mandando beijo, mandando figurinha, entendeu? Foi muito legal mesmo. Então, fiz. Interessante. E olha só, a Sandra também, né? A gente não combinou, mas foi até legal quando a gente abriu aqui a nossa tela virtual. E aí ela também está, né, com a camisa do quarto encontro Norte e Nordeste das Guardas Municipais de Maracanaú. Falando de Maracanã agora. Então, Sandra, já puxando aí a nossa conversa, né? Nós já temos alguns amigos conectados, mandando aqui seu alô, né? Rosilene Andrade já está conectado conosco, né? Olá, Rosilene, forte abraço. Esteve conosco na conversa anterior, diretamente lá de Goiás. Forte abraço a todos que estão aí, né? Trabalhando 24 horas no ar. Então, Sandra, eu vou passar agora a palavra, né? Para que você possa já começar aí a discursar sobre o tema de hoje, né? Que é tão curioso, e explica para a gente que temática é essa, como chegou a essa pesquisa que você tem realizado, né? E daqui a pouquinho a gente volta para fazer algumas perguntinhas e deixar um ambiente bem interativo. Tá, jóia. E é bom que você apareça por aí, porque advogado é terrível. Advogado se vê falando e vai falando, falando, falando. Se não tiver aquele pé na campainha, não para. Então você, opa, Sandra, peraí, interrompe aí, tá bom? Mas o que acontece? Eu fiquei até muito surpresa e amei quando você falou a respeito do blog que a gente faz aqui. Na verdade, por volta, assim, 2013, finalzinho de 2013, por aí 2014, eu encontrei esse aqui, ó, essa separata, tá vendo? A árvore genealógica da família Xavier. Essa separata aqui, ela foi realizada pelo meu primo lindo, fofo, maravilhoso, meu primo Elcio de Cerqueira Xavier, centenário, fez 100 anos, Reginaldo, você já pensou o que é isso? Ele fez 100 anos, agora dia 3 de maio, no último 3 de maio. E ele fez essa separata e escreveu um livro a partir do ano de 2000, quando nós fizemos, quer dizer, eu não estava presente, né? O encontro da família Xavier lá em Bom Jesus do Itabapoana, no Vale do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Divisa do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. E eu encontrei essa separata nas coisas do meu pai. E aí eu falei, poxa, que isso e tal. E o que é gostoso? Eu folheando a separata, eu encontrei o meu nome. Isso te dá uma sensação de pertencimento, né? Meu nome, do meu marido, dos meus pais. E aí você vai, meus tios estão aqui, né? Falei, poxa, que coisa gostosa. Dá um sentimento realmente de pertencimento. E aí eu fiz contato com ele. E ele é um fofo. E isso, né? Eu falei, olha, eu gostaria, se você me autorizar, eu gostaria de colocar essa separata, e ele tem um livro, isso aqui é só uma parte, ele tem um livro sobre os irmãos, aí eu vou falar sobre os irmãos aqui, da família Xavier. E ele falou, não, eu falei assim, eu gostaria de colocar na internet, queria fazer um blog, queria colocar na internet, pode ser? Aí ele me autorizou a colocar, né? Então, eu primeiro coloquei num site genealógico, tá? Mas o site, ele se tornou pago,
E aí, se colocasse, eu já tinha colocado pelo menos quase 800 pessoas. E aí ele falou, não, mas tem que pagar o site, enfim. E aí eu deixei para lá. Falei, não vou fazer isso mais não dá para dividir, então eu vou fazer em outro lugar. E aí eu comecei a fazer o blog. E quando chegou 2014, o aniversário de 94 anos desse meu primo Elcio Xavier, aí a gente apresentou o blog. E os primos, né, os tios que estavam ali, eles gostaram muito da ideia e passaram a compartilhar fotos. Então, se você entra no blog hoje, você vê assim quem foi a pessoa, mas ainda muito rústico, muito rudimentar. Então, a gente colocou o nome e colocou links para os filhos, netos e tal. Só que a gente quer colocar a história. Aí a gente começa a ouvir a história. E o que isso é que é legal, né? E os primos começaram a se animar. E a gente foi, sabe, construindo aos poucos. O blog, ele serviu principalmente para o encontro dos primos e dos tios. Porque eles encontravam a história, parte da história deles, né, da família deles, entrava, fazia contato, e o blog permitiu que a gente fizesse a várias mãos. Então, a construção do blog, ele é a várias mãos. Então, outros primos de outros lugares aqui de Minas, de São Paulo, de Brasília, eles passaram a fazer o blog em conjunto. Então, pesquisar a história da família. E isso é que foi bacana, porque às vezes você desanima, ai, que chato. Às vezes você acha informações, a internet é cheia de informações que são informações que a pessoa não sabe nem onde é que ela tirou e coloca ali. Então, tinha muita informação errada, muita coisa incorreta. E o que foi bacana? Os primos se uniram e aí começaram, não, essa informação não está correta, vamos corrigir. E aí a gente foi corrigindo e foi construindo dessa forma. E o que a gente foi nesses estudos, o que a gente foi buscando, né? E o que a gente foi encontrando? A minha família, a família a qual eu pertenço, é a família Xavier. Nós, um tronco, né? Nós não somos descendentes do Tiradentes, né? Do Joaquim José da Silva Xavier. Nós somos da família, nós somos da irmã dele, né? Mas aí o que acontece? A gente começou assim, não, nós queremos saber cadê a ligação, mas nós queremos ver no papel, nos livros. E aí que foi bacana, porque esses primos que começaram a se unir, foi legal por isso. Os primos que começaram a se unir, eles queriam fazer pesquisas nas tais fontes primárias. E nessas fontes primárias, dentro do arquivo arquidiocesano, dentro dos registros, né, das igrejas, principalmente igrejas, porque não havia o registro civil ainda. Então, a gente foi pesquisando, e cada um pesquisando de um jeito, pesquisando de outro, e a gente foi achando muita coisa interessante. Nós temos familiares dentro da área, aí a gente começou a ouvir o tal de sertões proibidos, sertão proibido. Eu falei, mas que negócio é esse de sertão proibido, gente? Sertão... Porque para a gente aqui, sertão é lugar árido, né, que não tem nada. Mas não foi bem assim, não. O sertão era, para nós aqui, né, o sertão era onde não tinha a zona de mineração. O resto era sertão, o resto era vazio, né? E aí a gente foi pesquisando, achou interessante isso, mas por que sertão proibido, gente? E aí começa a história, né, da criação do estado de Minas Gerais. E a gente foi pesquisando, eu tenho um mapinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. A história de Minas Gerais, ela começa com aquele bandeirante, o Fernão Dias Paz. Isso nos idos lá, nos 25 anos, né, dos 600 ainda, 1674, foi a terceira bandeira que ele participou. E ele adentrou o estado, que na época não tinha Minas Gerais ali, né? Ali era uma mistura de Capitania do Espírito Santo. Capitania do Espírito Santo atravessava praticamente, sabe, uma faixa, até quase finalzinho, quase Mato Grosso, era o Espírito Santo, era uma faixa. E tinha ainda São Vicente, que quase vinha para dentro de Minas Gerais, e os bandeirantes, saíam dali
essa bandeira especificamente, ela saiu de São Paulo, de Piratininga, né, da cidade de São Paulo, onde Fernão Dias morava. Ele trouxe com ele, foi muito interessante, ele trouxe o filho dele, que na época tinha 14 anos, foi o Garcia Rodrigues Paz, e mais alguns genros, veio a família, uma parte da família dele veio. E eles adentraram, isso a partir de 1674, e adentraram Minas Gerais, passaram pela garganta do Embaú, depois eu vou ver o nome, mas eu acho que é isso. Entrando no estado de Minas Gerais, e chegaram até onde hoje é Barbacena, a altura de Barbacena, e depois foram para mais ou menos a direção de hoje Sabará, Pedro Leopoldo, e procurando, na época, eles não estavam procurando ouro, estavam procurando esmeraldas. E o Fernão Dias, né, ele encontrou umas pedras verdes. Então, para ele encontrou as esmeraldas, mas, na verdade, ele não as encontrou turmalinas. E o que acontece? Essa entrada de Fernão Dias, ele foi até o Vale do Jequitinhonha, ou seja, ele foi até o norte de Minas Gerais. Ele foi, mandou, antes de sair a expedição dele, que era composta dele, 40 homens brancos e 600 indígenas e mamelucos, né? Então, era uma expedição muito grande. Mas antes, uns meses antes dele sair de São Paulo, veio uma expedição, veio um grupo. Para quê? Para fazer plantações. Plantar a mandioca, feijão, enfim, fazer plantações para que eles pudessem se alimentar no caminho. Esse tipo de ação dos bandeirantes fez com que aqueles lugares onde estava servindo de apoio, né, os lugares de apoio, e era assim, esses locais de apoio eram construídos com um dia de jornada. Então, aqui eles saíam de manhãzinha, andavam, caminhavam, o próximo pouso deles era um dia de jornada, né? E esses lugares que esses bandeirantes, essa bandeira especificamente do Fernão Dias, é que deu origem às várias cidades. Então, por exemplo, a primeira cidade, o berço de Minas Gerais, é a cidade de Ibituruna, tá? Aí depois eles chegaram perto de Fernão Dias, perto de Sabará, de Pedro Leopoldo, e ali eles ficaram à procura das esmeraldas. Fernão Dias faleceu de febre amarela, tá? Em 1781. E aí é que vai começar a historinha, porque Garcia Paz, né, o filho dele, levou as turmalinas para o governo para a coroa, para o governo aqui no Brasil. E ele pediu as mercês, né, ele pediu aquilo que seria prometido a Fernão Dias. E o que acontece? Foram terras, né, benécias, terras, e que foi dada a ele, não só pelo trabalho dele dentro da bandeira, mas principalmente pelo trabalho de Fernão Dias. E aí começa a historinha que a gente já ouviu falar do Caminho Novo. E esse Caminho Novo, ele ficava exatamente dentro desse sertão proibido. Caramba, que raio de sertão proibido é esse, meu Deus do céu? Porque havia as zonas mineradoras, essas zonas mineradoras tinham um controle rigorosíssimo, entendeu? Eles tinham registros e ali se pagava os impostos, e não era só o ouro, não, era a pessoa que passava, que transitava por ali, todo mundo pagava imposto. E o que acontece? Havia uma barreira natural que não é bem hoje a zona da mata, os limites são muito incertos, mas era uma determinada área que ficava entre o que hoje é Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então tem o Rio Paraibuna e tem o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul, ele divide na época, hoje, né, divide o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. E ali eles fizeram o registro de Paraibuna, né, na área de Minas, né, dentro do que hoje é Minas Gerais, bem no limite, bem na divisa. E outros registros de Matias Cardoso, eles foram colocando registros. Por quê? Porque o ouro não podia sair dali. Não podia circular pó, ouro em pó, não podia
circular pedra, eles tinham que passar em determinados lugares, aquele ouro ser fundido, ser carimbado, colocar o selo direitinho, para mostrar que ele pagou o imposto certo, o quinto, tá? Aí, muito bem, Garcia Paz, ele ficou riquíssimo, por quê? Esperto, né, inteligente, o que ele fez? Ele abriu um caminho que diminuiu praticamente em 2/3 a viagem que os bandeirantes faziam de São Paulo para Minas, para a região mineradora. E isso, nos idos de 1693, Minas Gerais, a primeira jazida de ouro que eles encontraram, e isso também não é muito certo, os historiadores, eles divergem um pouquinho, mas mais ou menos por volta de 1692, 1693. E na região que hoje é mais ou menos região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade próxima aqui, que era Rio da Casca, e que hoje e que foi chamada também na época de Cuité, e que hoje é a cidade de Caeté, é pertinho daqui, de Belo Horizonte, eu estou em Belo Horizonte, né, então é bem pertinho daqui. E o que acontece? Ali começou aí a exploração nessa região, na região dos Rio das Velhas, na região de Sabará, e começou a se achar jazidas, aquelas como eles falam, aluvião, né? No rio mesmo, faiscando o mineral. E tinha esses registros, né, para poder não se desencaminhar o ouro. Mas só que tem que pôr esperto, né, gente? E aí, nessa historinha toda, o que acontece? Lá pelos idos de 1709, então você vê que nós estamos no início, 1693, 1692, ali houve uma corrida, isso aqui virou quase que, sabe, uma metrópole naquela época, né? Porque veio gente de Portugal, veio gente da Bahia, veio gente do Rio de Janeiro, de São Paulo. E o que acontece? As pessoas queriam se apossar das minas. Minas descobertas pelos paulistas, né? E aí começou uma discussão, uma coisa seríssima. Gente, vocês estão escutando uma gatinha? É a minha gatinha, viu? Minha gatinha está aqui miando, chamando o pai, uma coisa de doido. Então não liguem, não. Se preocupe não, que às vezes chega aqui também o cachorrinho que eu tenho aqui em casa, aí de vez em quando quer participar também. Não, eu saí de onde eu estava e falei assim, eu vou ficar aqui, porque aqui é mais silencioso, mais quietinho, entendeu? Mas ela já viu que ela viu o pai chegando, miau, miau. Então não assustem não, que é a minha gatinha, tá? Tranquilo, mas pode ficar à vontade. Mas tá bom o jeito que eu tô falando aqui, que às vezes eu falo muito rápido. Bom, aí, no final das contas, aí que eu já estava me perdendo aqui do quadro da gatinha, mas então... Perdi, olha eu não tô com papelzinho nem nada. Pois, Sandra, deixa eu dar só uma boa noite aqui para quem conectou agora, né? Isso. Temos aqui alguns amigos que acabou de entrar, participar conosco, né, na nossa conversa literária. Seja bem-vindo, você que está pela primeira vez, né? E você que já é cadeira cativa, né? Mais uma vez, aí agradecemos pela audiência. Nós já temos aqui alguns recadinhos, aproveitando esse intervalo, só um instantinho. Nós temos aqui, deixa eu ver aqui... nosso banner, Rosilene Andrade já parabenizou, né, para nós. Temos aqui a Lindalva Henrique, boa noite, Lindalva. Francisco Henrique, boa noite, meus irmãos. Olha só, Betoso, Sandra Mara, você é minha, nota 1000. Nós temos também Kelma Cardoso, isso. Tema Integrante, nós temos aqui Henrique Silva, boa noite, parabéns à Guarda Municipal de Maraguape, 22 anos. O aniversariante do dia, Wellington Queiroz. Olá, Wellington. Parabéns. Ele compôs aí o quadro, né, da Guarda Municipal de Maracanaú, uma figura incrível. Tem aqui minha irmã, Patrícia Nascimento. Tem também, diretamente de Piauí, Eliane Pereira. Saudações, prima, todos aí de nossa região do Piauí. Kelma fez um comentário, né, uma aula de história que não vimos na escola. Realmente você está trazendo aí as curiosidades. Nossa, obrigadão, mas vamos ver se eu não decepciono. Aí temos aqui também
Fábio Matos. É o meu primo querido e amado. Esse homem sabe muito dessa história. Eu não posso errar aqui, porque ele é um pesquisador maravilhoso na área dos sertões proibidos. Ótimo. Forte abraço, Fábio. Lindo, meu primo Júlio Nassif. Ao Júlio. O Júlio também é outro pesquisador. Deixa, Reginaldo, você sabe que eu não sigo regra, né? Olha isso aqui, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o livro do Júlio Nassif. Nós estamos com um tremendo de um pesquisador, entendeu? É o livro dele que ele pesquisou sobre a história da família Xavier, o tronco ao qual eu pertenço, né? E da família Nassif, tá? Júlio, meu lindo, obrigada por estar aqui. Olha ele aí. Inclusive, já estamos aí, né, com Conversa Literária aberta. Se você também quiser participar conosco, né, nas próximas conversas, vocês que estão aí acompanhando, né, sempre a gente tem o maior prazer também, quem está compartilhando conosco e compartilhando essa experiência também. A Sônia acabou de entrar aqui, Sônia Faria. Beijo, Sandra, estamos gostando muito. Preta, Sônia, Priscila e Marco Aurélio. Olha aqui, o professor. Um beijo grande, Sônia. Pronto. Tem muito espere mais um pouco. Pois então, pronto. Eu vou passar agora. Pronto, continue aí a sua explanação. Daqui a pouco a gente volta aqui para fazer algumas perguntas. Tá, jóia. Então, eu vou continuar dessa parte em que tem esses registros, né? E o que acontece? As pessoas vão adentrando a região da Zona da Mata. Hoje nem é mais Zona da Mata, mas eu vou me referir como Zona da Mata, porque o nome é muito extenso. E eles foram descendo, assim, desse jeito, foram ocupando como local para plantar, local para poder dar assistência para as pessoas que iriam subir, para as pessoas, os viajantes, as pessoas que iam descer ou subir fazendo seu comércio, né? Então eles pararam na estrada, no caminho novo. Agora, o que é interessante aqui observar? É que as pessoas que estavam fazendo esse comércio, então vamos lá. Quando eu falei de Matias Cardoso, quando eu falei que primeiro veio um pessoal, tá, que foi esse bandeirante, Matias Cardoso, e que eles vieram para fazer a plantação de subsistência, era para isso. Então não era para fixar ninguém ali, entendeu? Mas acabaram até fixando. Mas assim, o objetivo era fazer a plantação para que quando os outros chegassem, eles tivessem onde se arranchar, onde se alimentar, tratar dos animais, né, ali. Já a Sesmarias, né, que era o pedaço de terra que foi colocado assim ao longo da estrada, né, do caminho novo, eram parentes desses bandeirantes. Então, Garcia Rodrigues Paes, filho de Fernão Dias, quando ele pediu as benécias, quando ele pediu essas terras, as Sesmarias que eles colocaram ali eram, assim, eles falavam testada, né? Era muito maior do que aquilo que a lei permitia. Então, tinha uma frente de 5 léguas, de 4 léguas, quando, na verdade, era mais ou menos de 1 légua e meia. E ali tinha só aparência. Uma carta régia que foi passada para o Garcia Rodrigues Paes, só ele tinha 4 Sesmarias. Uma Sesmaria dele deu origem à cidade hoje de Paraíba do Sul. A cidade, ela simplesmente, você imagina, uma cidade inteira era uma Sesmaria dele. Do outro lado, a Sesmaria de Paraíba do Sul, ela fica exatamente no Rio de Janeiro. É a primeira cidade do Rio de Janeiro que a gente vê, a Paraíba do Sul. E ali ficava a Sesmaria dele. E a Sesmaria que tinha os alimentos, né, as plantações. Do outro lado do rio, que hoje fica mais ou menos a cidade de Além Paraíba, tá? Que naquela época não era Além Paraíba de jeito nenhum, ali ele tinha um negócio de alugar as barcas, sabe? Os barcos para atravessar os mantimentos, atravessar as pessoas que queriam vender produtos no Rio de Janeiro, o ouro que descia. Então ele ficou rico com isso, gente. Ele fez assim, de um lado era a Sesmaria dele, do outro lado também. E ainda para completar, ele tinha uma Sesmaria, que é a Sesmaria de Borda do Campo, que hoje ela vem a ser a cidade
de Antônio Dias, se eu não estiver falando correto, depois eu corrijo. E ficou ali uma outra sesmaria, então ele tinha 4. E ainda foi dada pelo rei, nessa carta régia, uma sesmaria para cada um dos filhos dele. Então, a gente nota que, pelo Caminho Novo, e naquela época não tinha ainda Minas e Rio, era tudo uma coisa só, você vê que as sesmarias imensas que tinham ali eram da família dos bandeirantes. Olha que interessante, né? Toda uma família ficava ali. Aparecia um ou outro que era um comerciante, entendeu? Que tinha, logicamente, você via que era pequenininho, que o espaço era menor, então esse aí não era da família, mas o que era da família tinha aqueles espaços imensos. E, bom, ali a sesmaria, diferentemente daquela de subsistência, ali a sesmaria já era para poder, assim, ficar rico mesmo, sabe? A pessoa já chegava ali para poder fazer a sua vida. Então, ali era uma sesmaria muito bem montada, etc. Já fora do Caminho Novo, era aquele, não podia ter o descaminho, né? O ouro não podia passar por ali, não podia se abrir picadas. E com aquele acúmulo de gente, aquele mundaréu de gente que desceu para Minas Gerais, né, naquela época, para a zona mineradora, houve um dos maiores conflitos entre os paulistas, que se achavam donos das minas, e aqueles que não eram paulistas, ou seja, os baianos, a parte do pessoal da Bahia, o pessoal de Pernambuco e o pessoal de Portugal. E aí foi a tal da Guerra dos Emboabas. Foi um episódio triste e sangrento naquela época. Morreu muita gente. E o que acontece? Uma das consequências foi que foi separada a capitania de São Paulo da capitania, quer dizer, foi criado naquela época, foi criada a capitania de São Paulo e Minas Gerais, São Paulo e Minas do Ouro, e foi separada a capitania do Rio de Janeiro. E isso passou. Então, de 1711, que foi a consequência, né, daquela guerra toda dos Emboabas, o que aconteceu? Os paulistas, né, também não tiveram mais direito, eles mineravam tanto quanto os portugueses, os baianos, né, quer dizer, não tinha baiano naquela época, as pessoas que vinham da capitania da Bahia e da capitania de Pernambuco. No final das contas, o que acontece? Continuaram descendo a tal da região proibida, dos sertões proibidos, e foram descendo mais para o sul de Minas Gerais, mas nem o sul, seria o sudeste mesmo de Minas Gerais, que hoje é a Zona da Mata. E ali eles foram conquistando espaços, e mesmo assim ainda era proibido. Proibido por quê? Porque a lei proibia. Sabe como é que chamava a lei, Reginaldo, naquela época? Bando. Tinha um bando. O bando era o nome da legislação, e o bando proibia que se abrisse picadas e que se construísse ali, morasse, não podia ir para o lado de lá, só podia passar pelos caminhos que eram permitidos. Aí, no final das contas, as pessoas foram entrando, a coroa acreditava que ninguém estava entrando, principalmente por causa dos índios, porque os índios eram bravos, os índios faziam guerra, e tinha a barreira natural, que era a própria floresta, uma floresta muito densa, né? Então, eles acreditavam nisso, coitado deles, né? Então, como já tinha o extremo sul, sudeste, já como é que se diz, já preenchido, né? No caso, já ocupado pelo Caminho Novo, então ficava mais ou menos entre a zona mineradora e o Caminho Novo. Quando chegou por volta, olha aí, de 1720, aí houve uma revolta aqui também do Felipe dos Santos, que era um proprietário, um fazendeiro naquela época, revoltado por causa do quinto. O que era o quinto? O quinto era o imposto que se cobrava em cima daquilo que eles produziam, do ouro que eles produziam, né, naquela época. E aí houve uma revolta, e qual foi a consequência maior dessa revolta? Aí separou-se a capitania de Minas da capitania de São Paulo. E por volta de 1720, a coroa proibiu o pessoal de vir para Minas Gerais. Proibiu.
não tinha mais. Então, era proibido tudo. Eles tentavam limitar o máximo de pessoas. E naquela época, já havia muita gente nessa região. Só que proibição não adianta, né? Tudo se dá um jeitinho. Já desde aquela época já se dava um jeitinho. E nisso, então você vê, 1720, ainda a Estação do Ouro, muito boa, a Estação de Diamante, estava tudo funcionando, né? A ocupação das cidades mais populosas estava ótimo. Só que tem o seguinte, quando chegou, eles iam proibindo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não pode ocupar, não pode abrir picada, não pode fazer nada. E o pessoal não está nem aí para eles. Quando chegou mais ou menos por volta de 1780, gente, imagina, há quanto tempo. Eles foram, na época, Rodrigo Menezes, que era o governador da época, ele foi e falou, não, vou ver isso de perto, não é possível. E aí ele entrou, ele levou junto dele o ouvidor, na época, e ele adentrou, vamos ver como é que está esse negócio dessa área proibida. A gente proibiu, não pode entrar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Sabe quantos pedidos, quantos requerimentos de Sesmaria eles fizeram lá no mato, lá dentro da floresta, abriram lá um lugar e fizeram ali naquele escritório improvisado? Quase 800 requerimentos de Sesmaria. Então, esse requerimento de Sesmaria era para a posse, para poder possear o local. E eles tinham dentro desse requerimento, né, quando se expedia, você pode ficar aqui, né, a autorização para se ficar naquele espaço, eles falavam assim, você tem 2 anos, você tem 3 anos, para que você possa produzir aqui. E depois eles tinham que pedir a confirmação da Sesmaria. Mas isso também eles não pediam. Sabe por quê? Porque senão eles começariam a limitar as áreas. Então, a minha área é daqui até ali, fazia demarcação de terras, e eles não queriam, porque quanto mais espaço eles conseguissem, um tanto melhor. Então, quando chegou 1780, o governador entendeu que não tinha como proibir o quê? Se estava todo mundo ocupado ali. Então, Minas Gerais, a ocupação desses sertões proibidos, foi feito dessa forma, foi feito de mansinho, mineiro trabalha em silêncio, e vai chegando, e foram posseando as áreas, né, que hoje são as grandes cidades que nós temos aqui. A região ali, que é a região da Mata, né, da Zona da Mata, tem cidades muito grandes. Por exemplo, Paraíba do Sul e Além Paraíba. Uma história muito interessantezinha aqui, rapidinha de contar. No lado de Paraíba do Sul, e quando era ainda a área toda de Garcia Rodrigues, né, Paz, a área que ele construiu como é que se diz? É um local para as barcas, né? Aí tinha um paredão com as barcas ali, para poder fazer a travessia, né, do rio Paraíba. Então, saía de Minas e vinha para o rio para Minas. Esse paredão, hoje, ele fica no distrito de Porto Velho do Cunha. Antigamente era Porto do Cunha, e Cunha era o então governador daquele local, da capitania do Rio de Janeiro. E do outro lado, eles colocaram o nome de Porto do Cunha. Por quê? Porque o governador de Minas também tinha Cunha. Então, para poder mudar os nomes, então, do Rio de Janeiro, que é um distrito do município hoje do Carmo, então, é o distrito do Porto Velho do Cunha. E do outro lado, que é o lado mineiro, nós temos, era antigamente o Porto Velho, o Porto Novo, né? Porto Novo do Cunha, que hoje é um lado, né, um espaço, é um bairro da cidade de Além Paraíba, né, que fica do lado de Minas. Ele ganhou rios e rios de dinheiro só nesse comércio ali. Agora, depois passado esses bandeirantes, eles que ocuparam o Caminho Novo, e depois que foi acontecendo, ou seja, depois entre 1700, 1780, que aí o governador Rodrigo Menezes, governador de Minas, ele deixou aquela proibição, era inócua, não servia para nada. Então, a partir de 1780 e 1790, no início do ano, o início do século, né, do século XIX, então 1800,
Então, aquela região começou a ser ocupada de uma forma mais, já com o conhecimento da coroa portuguesa. E nisso, essa parte da ocupação, ela foi se dar mesmo, pelo menos naquela zona que era o que tinha, né, os sertões proibidos, lá para 1831, 1841. Aí é que a gente vê os registros de Seis Marias. Essas Seis Marias que eram mais antigas, elas foram sendo desmembradas, elas foram sendo vendidas pelos herdeiros. E aí a ocupação, já que nessa época também, 1780 e tal, o ouro já não era tão farto assim, a extração do ouro, a extração do mineral, do diamante também, não era tão fácil, então os veios já ficaram empobrecidos. O que acontece? Eles, né, a população já havia feito aquelas áreas de subsistência, ou seja, as pessoas adentravam os espaços, faziam as fazendas, né, de plantação de alimentos, então ficou mais fácil para sair do ciclo do ouro, né, das minas do ouro, e passar para o café. Não só o café, mas outras plantações também eles faziam, né, a economia de subsistência. Mas para exportar, as terras eram muito férteis, então começou no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, subindo para Minas, para o sul de Minas, até chegar no Oeste Paulista. Então, basicamente, o que acontece? Essas famílias que ocuparam Minas, que foram os primeiros moradores de Minas Gerais, eram os bandeirantes que vinham de São Paulo, que vinham de Taubaté. Então, eram famílias, né, os pais Lemes, pais Leme. Tem uma outra história também que é interessante, que eu gostaria também de contar, porque muita gente assistiu aquele seriado, minissérie da Rede Globo, Liberdade, Liberdade. Naquela minissérie, 2 personagens, eles são falados, lógico, né? O Tiradentes, da minha família, né? Tronco, não ele, mas a irmã dele. E alguém já ouviu falar no Mão de Luva? Mão de Luva, foi contada a história dele, que ele era um facínora, que ele andava lá no Caminho Novo, matando gente, e tinham corpos espalhados pelo lugar. Isso nunca aconteceu. E aí, Reginaldo, é que eu acho assim, muito importante esse trabalho que você está fazendo da conversa literária. Porque as pessoas que gostam de história, eu amo história, mas as pessoas que gostam de história, elas gostam da coisa esclarecida. Então, eles ficam pesquisando, são curiosos. E existe um trabalho lá na cidade de Cantagalo. Então, Cantagalo vem Paraíba, depois Paraíba do Sul, né? Então vem Cantagalo, a cidade de Cantagalo, antes da cidade do Carmo. E a cidade do Cantagalo foi a cidade fundada pelo Mão de Luva, que o nome dele era Manuel Henriques. E tem Henriques na minha família, né? Mas a gente está pesquisando ainda se há algum tipo se há alguma descendência, né, de a que tronco ele pertence. Mas aquele negócio, facínoras, não interessa para ninguém quer saber da vida dele, se tinha família, ninguém quer saber. Mas Manuel Henrique tinha, e isso vem de uma pesquisa feita pelo escritor Sebastião, eu vou passar depois aqui o livro dele, e o Sebastião, ele fez uma pesquisa muito bacana, ele escreveu 2 livros, tá? Que é o Tesouro de Cantagalo, e depois a Odisseia de Mão de Luva. O Mão de Luva, ele nunca foi facínora coisa nenhuma. Mão de Luva nunca foi português. Havia aquelas lendas, né, aquelas historinhas que se montam. Então, vem uma historinha de que Mão de Luva, ele era amante namorado, amante da Maria I, da rainha, e que na época que ela era princesa, enfim, uma história mirabolante que nunca existiu. Aí a pesquisa do Sebastião, ele mostra que Mão de Luva nasceu em Ouro Branco, na cidade de Ouro Branco,
E depois, para não pagar os impostos, que eram impostos absurdos, o quinto era uma coisa absurda, uma coisa, sabe, que obrigava as pessoas, mesmo as pessoas passavam fome para poder pagar imposto. Ele desceu, atravessou o Paraíba e foi para uma região que na época se chamava Descoberto de Macacu, e que hoje é a cidade de Cantagalo. Ele foi para lá, a família dele foi para lá, ele tinha enteado, olha isso. Ele tinha família, ele foi lá para lá com os irmãos, ele tinha uma organização ali, entendeu? Que ele ficou quase 20 anos. Aí é lógico, né? O ouro estava vindo, estava rendendo. Claro que alguém ficou com um olho grande, né? A coroa, deram uma ordem para que os mineiros, naquela época ainda tinha isso, os mineiros descessem, né? A guarda de Minas descesse ali, e nesse momento o Tiradentes desce também, mas ele não desce para fazer a segurança, ou seja, para poder chegar ali e destruir o acampamento, não. O Tiradentes desceu pelo conhecimento de mineralogia que ele tinha, tá? E isso nos idos de 1786. Ele desceu em 84, depois desceu em 86. Em 86, eles acabaram com o acampamento. O acampamento, prenderam o Mão de Luva, o Manuel Henriques, prenderam os irmãos, prenderam as mulheres, prenderam todo mundo. E fizeram, né, a tal de derrama com ele também, e a gente não sabe nem o que aconteceu com ele. Nós vamos pesquisar o que aconteceu com ele, me perdoe. Viu a historinha do Mão de Luva? Rapaz, que poço de conhecimento que a senhora estava nos transmitindo nessa noite, né? Não, Reginaldo, isso, sabe o que é isso que eu acho assim? Isso é pesquisa. O bacana, por isso que eu falo desse trabalho que você faz, isso é um morador, que é o Sebastião, por isso eu vou passar o livro dele aqui. Isso é um morador que resolveu pesquisar, e olha a pesquisa que ele trouxe. Então, foram 2 livros que ele escreveu, entendeu? É muita riqueza, gente, é muita riqueza de detalhe, muita coisa. Professora, pois nós agradecemos a exposição, né? A gente vai dar só uma chamada agora para os comentários. Tem bastante gente curtindo, comentando. Professor Gildemar Pontes, né? Ele está participando conosco. Espero que eu não esteja dando tanta má nota, hein, Reginaldo? De nada. Nós temos aqui também a professora Crislene, né, lá de Sobral. Temos aqui outros participantes. Rosiane Costa, a inspetora Rosiane está participando também conosco. A Rosiane, é muito Ela colocou aqui, doutora Sandra, um poço de conhecimento a ser explorado. Tem aqui Eliane Pereira. Parabéns, Sandra, você tem uma fala muito didática e esclarecedora. Que bom, obrigada. Nosso amigo Siqueira, o professor Siqueira, que ele é, né, o presidente da Academia Maracanãense de Letras, ele colocou um comentário interessante aqui, que ele já revelou que, por questão da pandemia, né, ele mudou basicamente os horários de dormir, de acordar e tal. Aí ele colocou aqui, ele colocou assim, estou atento à palestra, brigando com a sonolência, deixa eu ver aqui o comentário que está bem curtinho. Sandra Mara. Pronto, isso. Pois a Mara é um show de conhecimento e não poderia ser, perderia essa entrevista por nada, né? Tô doido, mas... Tô dodói, mas me recusa a dormir. Isso, nossa, tá bem pequenininho aqui. Siqueira. Abraço, Siqueira. Vou pedir aqui depois pro programinha aumentar essa fonte, fica bem pequenininha para mim, quase que eu não consigo enxergar. Olha aqui, filha coruja aqui, assistindo, a minha Rosiane. Filhinha corujinha, minha corujinha arretada do Maranhão. Obrigada, Rosiane. Grande comandante da Guarda Municipal de Caxias. Isso, Délvia Menezes da Costa. Então disse que hoje iria ter uma aula linda, né? Dados e contexto histórico excelente. Délvia é outra prima. Então, o Fábio Matos, essa minha prima Délvia Menezes, o Júlio Nassif, nós fazemos parte de um grupo de genealogia. Então, esse pessoal da pesquisa, de fonte primária e tal, são esses que estão aqui conversando agora. Então, o trabalho que a gente está fazendo é em cima das fontes primárias e de muita pesquisa, para a gente poder encontrar e contar a história dos nossos antepassados. Excelente. Tiago Oliveira, meu amigo de infância, colaborador de meu primeiro livro, né? Foi o ilustrador do meu primeiro livro, a capa do primeiro livro, Começo de um Poeta. Abraço, Tiago. A Rose, também aqui saudações, saudades, Sandra, parabéns, né?
Aí temos aqui outro, Denise, né? Denise dá aqui boa noite, a Lindalva também, aqui a participação, ótima aula, nossa, muito bem esclarecido. Aí tem aqui, novamente, o senhor Júlio, né? Ela tem uma apresentação muito boa, que pode ser mostrada em outra live, com certeza, aí tem uma... Inclusive, professora, a gente agradece aí a participação da senhora, né? Abrilhantou a nossa conversa. A gente está curioso para saber um pouco mais se tem alguma outras curiosidades, né? Que a senhora preparou para nos ilustrar para hoje, né? Mas dizer para você que está entrando agora e acessando aí nossa página Conversa Literária, né? Conversa Literária dessa forma, deixa o convidado fazendo a exposição, o participante também, o internauta, pode colaborar conosco, né? Tá aí nossos canais, quem ainda não acompanhou desde o início, né, da nossa conversa, vai lá no YouTube, né, Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar, e você vai rever esse momento tão rico que foi o compartilhamento dessa experiência e perguntar, professora Sandra, como se deu para aquele que entrou agora, né, está acessando aí a nossa página, para aquele que ainda não viu, né, como se deu essa sua esse motivo, né, de a senhora pesquisar essa temática, o porquê, né, que a senhora foi, junto com sua família, né, pesquisar realmente essa temática que a senhora apresentou para nós. Então, a senhora fale um pouquinho e já em seguida a senhora faz mais alguns comentários, algumas curiosidades de Minas. Então, na verdade, eu tive o prazer de encontrar junto das coisas do meu pai, sabe aquela coisa que você começa, filho começa a arrumar as coisas bagunçadas do pai? Pois é. Aí eu achei esse meu, eu sempre ando com essa minha separata, aqui, ó, Árvore Genealógica da Família Xavier. Quem escreveu esse trabalho a partir do ano de 2000 foi o meu primo lindo, fofo. Eu vou achar um retrato dele aqui para mostrar para vocês. Elcio de Cerqueira Xavier. Ele fez um levantamento. E, gente, naquela época não tinha computador, não, viu? Não tinha computador, não tinha Google. Ali foi pesquisa mesmo. Foi telefonando para os primos, indo nos cartórios. Então, o trabalho dele é um trabalho magnífico, um trabalho imenso e magnífico. Então, eu gostei e o que foi que aconteceu? Eu me encontrei, eu achei meu nome ali. Então, o nome do meu marido, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, o nome dos meus tios, e isso me deu aquela sensação de pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu pertenço à família Xavier. Embora eu não tenha Xavier no nome, meu pai não quis colocar Xavier, porque aquele negócio ia tirar mesmo. Então, quando eu casasse, e foi mais ou menos o que aconteceu mesmo, então ele nem colocou, ele já deixou meu nome pequenininho. Por isso ele não colocou. Mas eu pertenço, eu não tenho nome, mas eu pertenço à família, meu sangue tem Xavier. E aí, por conta disso, eu pedi ao meu primo Elcio que me permitisse colocar o livro dele na internet, e ele permitiu. Primeiro eu coloquei num site que se tornou pago, não gostei, aí eu fui fazer um blog. O blog me permitiu mais ainda, o blog me permitiu que nós tivéssemos vários autores. Então, o blog não é meu, não sou eu que faço ele sozinha, entendeu? Nós fazemos, a prima Délvia, que está aqui, é uma das autoras desse blog. Nós temos outras primas, outros primos que estão nesse blog, e eles, assim, nós, em conjunto, a gente vai escrevendo quem são os nossos parentes, os nossos antepassados. No momento, a gente está querendo, esse blog aí, obrigada, Reginaldo, é o blog Raízes de Minas Família Xavier, e a gente vai escrevendo, escreve a pessoa, é filho de quem. Em algumas páginas nós já conseguimos contar a história, relatar alguns fatos, né, daquilo que envolveu alguns dos nossos antepassados, dos nossos quinto avô, quarto avô. O nosso quarto avô, quer dizer, o meu quarto avô, que é Joaquim Francisco Xavier Ferreira, ele é nascido na cidade de Simão Pereira, por volta de 1803. E essa família Xavier, então é Xavier Ferreira, Aquino Xavier, são fundadores de cidades da região, da zona da Mata Mineira.
né? Então, é um orgulho para a gente quer colocar quem são essas pessoas. Volta um pouquinho aí para baixo, tá vendo? Volta um pouquinho, Reginaldo. Nessa parte de cima aí, tá vendo? Digite o nome do familiar. Então, nesse familiar, você quer me colocar aí que eu já botei, você já botou Sandra aí, né? Coloca Sandra, coloca Bócio, que aparece eu. Ali as pessoas digitam o nome, né, dos antepassados. Eu aí, ó, eu dos meus 25 anos. Então a gente coloca assim, quem a pessoa é, quais são os filhos, de onde nasceu. E, ó, que lindo. Se vocês não sabiam, eu já fui da Força Aérea. Então tá aí eu e o maridão, vamos fazer 36 anos de casada aí. O maridão me atura há tanto tempo. E, enfim, a gente fez esse blog, nossos primos, o Júlio da CIF, que está aqui, nós temos outro primo que também está junto com a gente, Ricardo, nós nos encontramos através do blog, porque eles se encontraram enquanto família, e aí entraram em contato, e a partir de então a gente começou a construir uma coisa muito mais rica. Por quê? Porque a gente faz pesquisas. Então, a gente faz pesquisas nas cúrias, no arquivo arquidiocesano de Juiz de Fora, dentro das universidades. As universidades hoje elas são riquíssimas em arquivos de terras. Sandra, aproveitando, professora, sobre a questão da universidade, através desse site, né, que vocês criaram, a família criou, né, eu ouvi falar que já tem aí, né, algumas universidades entrando em contato com vocês para poder se aprofundar mesmo, né, com a questão das fontes, né, as fontes primárias, como a senhora muito bem colocou, né, e até, né, orientar também aquele que está participando conosco como convidado hoje, como participando aqui durante a nossa conversa literária, para que possa também, né, ter esse sentimento de busca, de pesquisa, né, saber como foi importante você encontrar a sua raiz, né, como foi importante você redescobrir uma história a qual muitas vezes não estão nos livros tradicionais, né, nos clássicos, não estão, mas o sujeito histórico, ele está sim conseguindo fazer a sua história, né, e a gente tem, como a senhora citou, né, pessoas que estão trabalhando para resgatar um pouco mais daquilo que não foi posto, mas que não vai ser perdido, porque vocês coletaram, então continuem pesquisando. Então isso demonstra para a gente como a pesquisa é importante, como o material, o documento, né, sem sombra de dúvida, como você participou, que vai nos cartórios, identificação de registros. Infelizmente, nós temos aí vários documentos já perdidos. Nós estamos passando por uma situação que alguns governos estão aí retirando realmente o acesso à informação. Então isso é prejudicial para a pesquisa. Pelo contrário, nós precisamos reabrir essa possibilidade. Então fale um pouco também sobre a participação da universidade, né, conhecendo também o blog, e ficamos aqui agradecidos, né? Nós já estamos aí quase chegando aí ao final da nossa conversa literária, né? E temos muitos participantes. A Kelman citou aqui, né? Parabéns, Sandra Mara, né? Pela desenvoltura na apresentação da temática de pesquisa, né? E como é importante a pesquisa. Vindo de uma professora, para mim, é um orgulho. Obrigada. Então, as universidades hoje, elas têm como é que se diz? Uma gama de documentos. E não só as universidades, viu, Reginaldo? Mas os arquivos públicos, gente. Os arquivos públicos, eles têm uma gama de informações assim que vocês vão encontrar como nós encontramos, né? Os nossos terceiro-avós, quer dizer, olha a geração 1800 e tanto, 1827, nós achamos o nosso primo Ricardo, minha prima linda, a Eliane Leal Matos, a minha prima, também está aqui. Obrigada, Eliana, de estar aqui, que também é outra pesquisadora, tem uma história sobre a família Horta maravilhosa, conhece tudo, escrita, né? E ela vai preservando pelo pai, o Niso Horta. Então, assim, tem muita gente importante que eu digo assim, que participaram da história, que tiveram uma participação interessante na história, na fundação de cidades. E aí a gente encontra essa documentação
nos cartórios, sim, nos arquivos públicos. O Arquivo Público de Minas Gerais, ele é riquíssimo, ele tem muita coisa interessante, muitos dados para se pesquisar, e a gente vai encontrando essas coisas, dá uma felicidade, os meus primos, né, estão aqui, eles dá uma felicidade da gente encontrar o nome, nossa, achei, está aqui, ele tinha uma terra nessa data. Então, a gente achou as terras que eles tinham, o nome das fazendas, e a gente sabe que naquela época, em 1855, a nova lei de terras que havia naquela época, que foi a primeira lei de terra que nós tivemos. Aí, como é que eram registradas essas Seis Marias? E vem uma história mais rica ainda. Por exemplo, os nossos parentes, nós temos um casal que é o Pedro Marçal da Costa, casado com a Porcina Angélica de Jesus. Esses dois não tiveram filhos e eles doaram as suas terras para os seus escravos. E aí você vê o nome deles, Domingos Marçal da Costa. Os escravos naquela época assumiam os nomes dos seus donos. Então, às vezes você vê assim, mas esse aqui não é parente, não é consanguíneo, de onde surgiu esse nome? Então, a gente vai para a história e vê que naquela época os escravos assumiam o nome dos seus senhores. Quando eram libertados, enfim, assumiam o nome dos senhores. Nesse caso, foi assim. E além, né, como eu falei, do arquivo público, dos arquivos públicos, então nós temos aqui em Minas, nós temos o Arquivo Arquidiocesano de Juiz de Fora, que tem muita história. Eles pegaram os livros das igrejas e aqueles livros que estavam ali jogados, que, sabe, as traças roeram, estragaram muitos livros, água, chuva, né, ficaram ao tempo, e eles recuperaram. Precisa ver o trabalho de recuperação que foi feito nesses livros, em muitos livros. Uns não tiveram condição, né, mas aqueles que tiveram condição, eles ainda estão tentando recuperar história de até 1800 e pouco, entendeu? Muito interessante. Ai, que meus lindinhos, meus bisavós, esses aqui. Essa é minha bisavó Baldina, e Baldina de Cerqueira Xavier, e esse, né, primo Júlio, que está aqui, Júlio Nassif, esse aqui é o Samuel de Aquino Xavier. Meu pai, inclusive, se chama Samuel por causa dele. Né? Eles montaram toda uma vida no Vale do Itabapoana, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. O pai da Baldina era o Carlos de Aquino Xavier. Esse é o Júlio de Aquino Xavier. Esse aqui é o filho do Júlio de Aquino, é o Maná. Tem o nomezinho dele aqui. Mas o Carlos de Aquino Xavier, gente, ele foi simplesmente o fundador da cidade de Bom Jesus do Norte. Quer dizer, as terras dele, as terras que ele tinha, que depois foram vendidas, as terras dele deram origem à cidade de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo. Ali tem o rio Itabapoana. De um lado fica Bom Jesus Itabapoana, do outro lado fica Bom Jesus do Norte. Muita coisinha assim que a gente vai contando, esquece e aí vai. Não pode me deixar falar, não, que eu falo demais. Ok, professora. Então, assim, a gente só tem a agradecer realmente, né, a sua participação. Com certeza aí nos abrilhantou cada vez mais. Cada momento que a senhora falava, né, trazia aqui para a gente, né, um momento muito importante de compartilhamento e aquele gostinho da pesquisa, né, de procurar realmente conhecer as nossas raízes. Por exemplo, a minha prima, a gente reconheceu, né, agora há pouco, tá, justamente na pandemia, né, durante esse momento de isolamento social, onde contactamos alguns primos, alguns tios, e aí conseguimos aí a Liane Pereira, que está compartilhando, inclusive ela é cadeira cativa aqui, né? E fico muito feliz pela sua explanação, né? Nós fazemos parte Deixa eu aqui da só conversa colocar uma literária. coisa que eu prometi. Deixa eu Pois ver se não. eu consigo colocar aqui, que é aquela história do Mão de Luva, que a pesquisa dele. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Quer dizer, conseguir, eu vou conseguir, agora não sei como. Peraí, deixa eu ver se eu coloco Pronto. aqui. Enquanto isso, a gente agradece a sua participação, né? Que
Opa, deu uma falha aqui com o nosso áudio, mas estamos de volta. Então, como eu estava dizendo, né, agradecer a participação da nossa amiga, né, professora, advogada, que está sempre atenta às nossas causas, né, literárias, científicas, e estamos aguardando aí o material que ela vai apresentar para a gente. Mas, enquanto isso, eu agradeço também a todos que estão hoje conectados na Conversa Literária. Tem aí nossas redes sociais para você curtir, comentar, compartilhar essa literatura, compartilhar cultura, diversão e arte. Aí tem... Aqui, olha, deixa eu ver se chegou aí, não chegou, né? Não Chegou entrou. aqui. Tá aqui. Chegou? Aqui, chegou. Gente, aquele livro, aquela pessoa que eu falei, é o Sebastião. Deixa eu. Eu não estou colocando ele aqui. Eu não estou conseguindo descer ele aqui. Ah, estou aqui, ó. Olha o nome dele, olha. Esse aqui é a capa do livro O Tesouro de Cantagalo, que é um morador de lá, que é o Sebastião AB de Carvalho, entendeu? Sebastião Carvalho. Ele pesquisou sobre o Mão de Luva, sobre o Manuel Henriques, e fez esse trabalho, esse daqui que vocês encontram na internet, tá? Para poder baixar. Vejam a história que ele conta. E ele tem um segundo livro, mas esse segundo livro não está na internet, tá? Mas é um trabalho fabuloso que ele fez, quer dizer, um trabalho de pesquisa. Né? Esse aqui é o livro que eu queria mostrar para vocês, que eu falei sobre o Mão de Luva, foi aqui que eu pesquisei sobre ele. Excelente, professora. Tem mais alguma figura para mostrar, não? Ah, eu tinha um cunhado. Aí umas 2 horas falando aqui. Ótimo. Então a gente já fica aí combinando para outro momento a gente poder dar continuidade, né? Nesse compartilhamento de tanta experiência que... Eu queria mostrar isso aqui, eu não sei se está legal, deixa eu ver. Está sendo compartilhado aí? Está aparecendo para vocês? Não. Não, peraí, deixa eu tirar aqui e colocar aqui. É só mostrar para vocês, porque eu achei muito interessante. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mexer aqui. Eu vou achar o que eu quero colocar aqui. Quer ver? Me dá só um minutinho que eu dou um jeitinho de colocar. Pronto. Então, enquanto isso, ela está procurando novamente essa tela. Só lembrando o nosso agradecimento, né? Olha só, quem faz parte aí que fez parte do 4º encontro Norte e Nordeste das Guardas Municipais, nós temos aí a participação maciça das guardas municipais, que tem que ser valorizado. Hoje nós temos comemoração em Maracanaú. Infelizmente, essa comemoração foi adiada, né? Desde o ano passado, mudaram a data, lá para o final de outubro. Mas, enfim, temos comemoração lá na Guarda de Maranguape, onde a gente manda aqui os grandes abraços, né? Para todos que compõem a Guarda Municipal de Maranguape. E temos aqui os convidados da nossa conversa de hoje, né? Walter Melo, que participou, Siqueira, Rosiane, professor Crislene, Tiago, Fernanda Oliveira. Temos também aqui a participação da Ivaneuza Andrade. Ivaneuza, obrigado, Ivaneuza. Patrícia Nascimento, Denise, Fábio, tantos outros que já participaram, já curtiram e comentaram. Rosilene Andrade está participando conosco também. Deixa eu ver quem mais. O Wellington, Francisco Henrique, alguns já foram citados. Mateus da Silva, grande poeta. E aí tem o nosso amigo aniversariante aí, Wellington. Valeu, Wellington. Então, estamos encerrando aqui nossa conversa literária. Vou voltar agora para a nossa palestrante, que está aqui compartilhando tanta experiência para a gente. Fica aquele gostinho para um outro momento, a gente dar continuidade na temática tão invocada para a gente, né? E inspiradora. Então, vou passar para ela. Ela já faz as suas considerações finais, né? E apresenta também esse slide que ela tem a apresentar. Então, deixa eu abrir aqui para ver se melhora aí a apresentação. Melhorou? Aqui eu não consigo ver. Mas eu queria apresentar aqui, quando Fernão Dias marcou a Sesmaria, que veio se tornar a cidade de Ibituruna, aqui eles colocavam um marco desse, olha. O marco que se faz, e tem cidades que aparecem esses marcos, né, são trazidos através dos livros de pesquisa. Então, pessoas como Sebastião Carvalho, lá de Cantagalo, que eu fiquei apaixonada com o trabalho dele,
pelo carinho da pesquisa, porque ele quer habilitar ou reabilitar o nome do Manuel Henriques, que no fundo não era fácil, não era coisa nenhuma, ele simplesmente não pagava o quinto, que era injusto, ele acreditava que era injusto, e ele foi trabalhar e fundou uma cidade. A família dele, os trabalhadores com ele, os empregados dele, foram fazendo seus filhos nascidos ali em Cantagalo, naquele lugar que era o descoberto de Macacu, e construiu uma cidade. 20 anos, aí eles tiraram de lá. E outra coisa, eles foram fazer o registro ali em Cantagalo, né? Sabe onde é que era o local o local que eles colocaram, que eles tiveram a coragem, a ousadia de fazer? Dentro das terras do Manuel Henrique. Se apropriaram daquelas terras, né? Porque não era dele, era da coroa, e aquilo que o Manuel Henrique construiu, a casa grande onde eles moravam, eles não estavam mais lá, foram presos, né? Então, ali começou a funcionar o registro lá de Cantagalo. Uma coisa que hoje é inadmissível. Mas é isso, é muita história, gente. Muita história. Então, Sandra, eu só tenho a agradecer mesmo, né, a sua colaboração, um poço de conhecimento, compartilhamento aí, né, empolgante para a gente, como pesquisador também, né, que nós somos, e isso demonstra, né, o quanto a nossa cultura é rica, o quanto nós precisamos ainda desvendar o que está por trás da história, né, a história construída e reconstruída por todos nós que somos sujeitos. Então, passo a palavra para você, né, fechar essa nossa participação de hoje, né? Agradeço a você que está participando conosco pela primeira vez. Já temos o nosso próximo encontro, a gente vai marcar, já vai divulgar também o próximo encontro. E aqui o Fábio, né? Fábio Matos, muito bom, queremos mais, né? Está colocando aqui a participação também. E a Cleomar mandou alô também, a Cleomar, que está sempre compartilhando conosco, o Hélio. Então, com você agora, Sandra, para a gente fazer as considerações finais, né? E, se Deus quiser, uma outra oportunidade, a gente vai estar com Conversa Literária aberta novamente para você participar e dividir conosco, né, esse momento tão importante. Ah, tá bem. Ô, Reginaldo, eu só tenho a agradecer também a você, entendeu, pelo convite. Eu não sou uma professora, sou advogada, mas é aquele negócio, é gostoso falar de um assunto que a gente gosta, é um assunto que eu gosto, eu não domino, mas eu gosto. E é bom ver, assim, os meus primos aqui também, esse grupo de genealogia que a gente montou. Uma sugestão que eu passo para vocês é de, sabe, montar, vocês se unirem, como a gente se uniu aqui. Está sendo super gostoso, isso aproxima a gente, aproxima as famílias, e a gente começar a estudar não só quem é filho de quem, entendeu? Mas o que eles fizeram, o que eles foram, a história deles. Tem muita história interessante. Olha, eu não falei aqui, mas a minha descendência do lado dos Albuquerque, entendeu? Que é do meu paterno, né? O meu pai, meu avô paterno, que é Albuquerque. Nós temos duas santas na nossa genealogia, a história dessas santas. Então, é muita coisa. Nós temos guerreiros que participaram daquelas guerras de 1212. Nossa! Então, assim, a gente tem muita coisa e que a história, ela é muito bonita. E se a gente pode resgatá-la e colocá-la para que as nossas gerações, que a nossa descendência conheça um pouco da história e que se apaixone pela história, entendeu? Pela nossa história, a história da nossa família, a história da nossa cidade. Quem sabe a gente não tem tanto patrimônio destruído aí, né, Reginaldo? Eles destroem muita coisa, porque não tem amor, não tem apego. Ah, não faz parte disso aqui. Mas nós fazemos parte disso. Quando a gente suja um rio, coloca plástico, joga porcaria, acaba com as espécies endêmicas, né, no nosso meio ambiente, isso tudo pega, isso tudo é falta de amor, falta de cuidado, falta de carinho, falta de, sabe, eu não me reconheço aqui, eu não estou aqui, isso aqui não é meu. É sim, para você cuidar e para você amar. Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Gostaria que a gente pudesse até falar mais em outro momento sobre outras famílias aí do Ceará, entendeu? Que deram origem a mais famílias assim que vieram povoar, né, o Brasil. Eu acho que a gente pode falar um pouco da história dessas pessoas, né? Outras oportunidades, essa é a primeira só. Excelente. Então,
Muito obrigado mesmo, né, pela sua participação. E assim, você é professora, sim, está compartilhando conosco. Possivelmente em algum outro momento você vai estar, né, dividindo, né, compartilhando esse momento também em outras lives, em outras participações, em outras palestras, porque é muito rico, né? Tudo que você apresentou para a gente na noite de hoje, com certeza nos inspira, tá bom? Forte abraço, fica aí nos estúdios. Daqui a pouco a gente conversa com você mais uma vez. Até mais. Até mais. Então, pessoal, Conversa Literária está chegando, né? Aqui já aos finalmente. Então, agradeço a sua participação, agradeço pelo compartilhamento, né? Que foi. Eu vou dar só mais uma palhinha aqui sobre a questão da participação do 4º Encontro Norte e Nordeste das Guardas Municipais. Então, nós temos aí essa foto foi registrada lá no Crato, onde a gente manda um abraço aí saudoso para todos de Crato, Juazeiro, toda aquela região, Cariri, né, que sempre nos atende muito bem, e também a todos que participaram, que está aqui nossa participação lá no 4º Encontro, né? Inclusive fui convidado pela Sandra para a gente ministrar uma palestra lá, que foi muito bom, né? A gente compartilhou algumas experiências, ela está aí com o nosso livro, né, Guardas para uma Questão de Segurança Pública, onde a gente agradece demais a sua participação hoje na nossa noite. E eu vou compartilhar um pouco com vocês para a gente fechar aqui nosso debate. No próximo encontro, eu fui convidado para participar dessa live com Marília Viana, né? Então, você está acompanhando a nossa trajetória literária, a gente vai debater poesia e arte como instrumento social. Será na próxima quarta-feira, dia 10, às 18 horas. Então, vai lá, procura lá no meu Instagram, Reginaldo Nascimento, poesias _ poeta, ou ainda Reginaldo, como você está participando conosco, né, que é Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Então, só tenho a agradecer mesmo a você que participou, que esteve até agora, né, conosco, e aquele que vai estar reprisando no YouTube. Não esqueça, né? Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Então, vamos divulgar poesia, vamos divulgar cultura e trazer mais convidados. Nós temos aí outros convidados. Acompanha sempre a nossa conversa literária. Forte abraço e tenha uma boa noite.